Então vamos lá, gente. Produzindo audiovisual. Toda vez que a gente pensa na produção audiovisual, pensando neste momento muito na questão do áudio, a gente sempre tem que fazer a seguinte pergunta, né? Bom, para quem que eu vou produzir, por que que eu vou produzir e como que eu vou utilizar a ferramenta para produzir algo diferente. Porque partindo do princípio básico, né, que você vai fazer uma captação de áudio, aí fica uma coisa meio X, né? Qualquer um pode dar o REC no iPhone, no Android, gravadores e tal, ou seja, você tem várias possibilidades de fazer isso. Mas como que você vai fazer isso com qualidade? Né? Lembrando um pouco da aula passada, é importante que você tenha uma boa gravação para depois você pensar em possibilidades na hora da edição. Então, rolando aqui nossa apresentação, pensando muito nessa questão do produzir para vídeo, qual é o gênero que eu estou produzindo, né? Para onde que eu estou produzindo? É para o Instagram? É para o Facebook? Qual que é o formato? Aí tem uma preocupação muito maior com relação a formato de vídeo, que a gente já está na manga aí para a gente falar futuramente, que também é bacana. Muito pensando no comportamento do espectador, era como nós fazíamos televisão no mundo, não vou nem dizer no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, qual que era a situação na década de 60? Na década de 60, nós tínhamos poucas casas tinham televisão, né? Não era todo mundo que tinha televisão. Se hoje você imagina que as pessoas que estão recebendo o Bolsa Família, muitas delas sabem que o dinheiro está lá, mas as pessoas estão passando fome, as pessoas não têm nem celular para poder acessar, para poder sacar, para poder usar o cartão virtual, digital, que tem ali no esquema da Caixa. E nós estamos em 2021, as pessoas não têm celular. Né? Imagino que um celular, quanto custa um celular básico hoje? R$500? Não sei se você consegue comprar um que tenha um smartphone por R$500, 400? Talvez, eu não sei dizer isso. Mas, enfim, para a gente poder traçar um pouco essa proporção, né? Como que a gente faz isso? Então, década de 60 também, televisão era um artigo de luxo, né? Televisão não era uma coisa assim que você fala assim, nossa, televisão, né? Vamos lá e vamos comprar uma. Era um negócio caro, né? Então, na década de 60, qual que era o comum, né? Como que funcionava a vida nessa época? A mãe, normalmente, ou era professora ou ficava em casa. A mãe era professora ou ficava em casa, o pai saía para trabalhar, normalmente a mãe levava os filhos para a escola, e à noite era o momento em que a família se reunia para assistir televisão, como já acontecia na década de 50 com o rádio. Tinham as rádios novelas, inclusive até eu vou tentar produzir uma radionovela aqui com vocês, como um podcast também bacana, nós todos. Vai ser interessante essa experiência, né? Cada um num canto, e a gente conseguir produzir um podcast. Sei que dá, vai ser legal. Então, assim, qual que é o comportamento nessa época, década de 50, do rádio para a televisão? Não mudou muito, porque a vida nessa época era assim, a mãe em casa, ou era no máximo professora, como eu comentei, o pai saía para trabalhar, voltava, jantava-se, né, o jantar reunido com todo mundo na mesa, e depois, vamos assistir o horário nobre da televisão, que normalmente o horário nobre a gente considera hoje, pelo menos, das 7 da noite até umas 10 da noite. Esse é o horário nobre. Esse é onde as emissoras faturam mais, né? A Rede Globo, por exemplo, custa R$500 mil um minuto, né? Para poder trabalhar um comercial, por exemplo. Claro que ele não chega a usar tudo isso, mas, assim, um comercialzinho no horário nobre da Rede Globo é 300 pau, assim, logo de cara. É dinheiro, né? Então, é assim que eles faturam. Como que era o áudio nesse momento da TV? Era um áudio mono, sem qualidade nenhuma. A gente trabalhava, eu não sou dessa época, tá? Eu estudei para poder falar para vocês, mas nessa época em TV, como que se trabalhava? Começou o videotape na metade da década de 60, então aí que eles começaram a fazer gravação, e a edição era toda feita em tape, era uma coisa assim
mais difícil de fazer, era bem artesanal, era bem um esquema do tipo, bom, temos o tape, como é que fazemos? Pega um gravador, tem um gravador A, tem um gravador B, aí o que a gente quer do gravador A e B, a gente joga num C e vira uma fita master, tanto o áudio quanto o vídeo. Então, qualidade muito baixa, mas, claro, para quem vivia naquela época e percebia a novidade, é a mesma coisa a gente quando recebe ouve uma música nova que a gente gosta, entra um formato novo. Quando começou o digital, na época do CD, né? Nossa, o pessoal colocava o CD e falava assim, nossa, que som maravilhoso e tal. E o som do CD é melhor do que o MP3, com certeza, do que esses sons muito comprimidos. Mas, enfim, década de 70 começou a melhorar um pouco, porque nós tivemos a chegada da TV em cores, que também era uma coisa cara, não era todo mundo que tinha. Olha, como experiência pessoal, eu lembro que o meu avô e meus tios compraram uma TV para assistir colorida a Copa de 70. Eu não lembro agora se isso é verdade, assim, mas parece que é isso. E depois, acho que só em 74, se eu não me engano. Eu sei que meu pai comprou televisão a cores, eu acho que só em 74 ou 75. Então, assim, se for verdade o que eu estou falando, que meu avô comprou em 70 para assistir a Copa, só 5 anos depois meu pai comprou uma TV colorida. Então, olha a loucura, né? O que hoje é fácil, né? Você entra aí no Magazine da Vida, com R$1.000 você compra uma TV de 32 polegadas e tem uma imagem espetacular, né? O áudio da década de 70 também sem novidade, basicamente a mesma coisa, não tinha, imagina, TV estéreo, nada. Só na década de 80 que a coisa começou a mudar, né? Assim, a galera que gosta de videogame, por exemplo, que eu gosto também, de forma moderada, em 78 para 79, se eu não me engano, é que começou essa história do Atari, e aqui eu vou mostrar com o mouse, espero que vocês vejam, aqui tem o Atari, foi um dos primeiros consoles que apareceu de videogame, e era por fita, cartucho, perdão. Era um cartucho que você comprava, tinha um esquema também de alugar, você alugava o cartucho, e cada jogo era um cartucho. Aqui dá para perceber que tem, não sei se aqui é fita cassete ou são cartuchos de game, né? Aqui em cima você tem o videocassete, que a gente tinha a possibilidade de alugar uma fita de videocassete, alugar um filme, e para você assistir durante o final de semana, claro, a gente alugava 2, 3 filmes, não era uma coisa cara. Então, o mundo era esse, a sala era nesse esquema aqui, né? Aqui, esse aqui do lado, eu não sei o que é isso aqui, se é um outro tipo de console de videogame, não sei dizer, mas basicamente a tela era essa. E sempre, ainda, década de 60, década de 70, e ainda na década de 80, o alto-falantinho da TV aqui na frente ou na lateral, falantinho assim, bastante medíocre, o som também bastante medíocre, e nessa época começou a acontecer um fenômeno interessante, que eu lembro que eu fazia isso, eu já era estudante de eletrônica na época, eu fiz técnico eletrônico antes de fazer faculdade, e a gente conseguia puxar o som mono, ou seja, um RCA mono da saída de áudio aqui do videocassete, e ligar no aparelho de som, que normalmente vinha com 2 caixinhas. Então era uma loucura, era uma delícia você poder ver filme com um volume, com um som, ainda que pobre no sentido de qualidade, né? Não tinha muita qualidade, mas você conseguia assistir o som, assistir ouvindo um som um pouco melhor nas caixas acústicas, ainda que fosse mono, né? Então é isso. Aqui tem umas fitas de videocassete. Então, basicamente, a vida na década de 80 era isso. Ela ainda continuava nesse esquema, assim, também o pessoal trabalhava, chegava em casa, quem não fazia faculdade à noite, já começou um movimento de faculdade à noite, e aí a galera assistia. Bom, passando para a década de 90, aí é que a coisa começou a melhorar um pouco com relação à qualidade e à mudança de comportamento, porque sempre a gente tem que pensar que tecnologia, ela traz mudança de comportamento, né? A pessoa, ela é de um jeito, sem o eletrônico na mão, e ela é de um outro jeito, com o eletrônico na mão. A tecnologia faz essa diferença. Imagine a vida hoje sem smartphone. Como que você fazia uma década atrás? O que você fazia uma década atrás? Uma década atrás, basicamente, a gente tinha o celular, mas não tinha o WhatsApp, não tinha
essa facilidade da comunicação e da portabilidade. Era o início, na verdade, de tudo isso. Então, década de 90, começaram essas TVs retroprojetadas, né? Na verdade, aqui atrás dessa TV tinha 3 canhões RGB, que é Red, Green e Blue. São as 3 cores primárias e somadas ali no processamento do vídeo, ela projetava na tela, né? Ela projetava na tela e tinha uma imagem bacana. Claro, para quem saía da TV de tubo tradicional, ter uma TV dessa que deve ter o quê? Essa TV deve ter 40 e poucas polegadas, imagina. Não lembro direito desse modelo, mas eram TVs grandes. E aí você começou com essa história foi o início do home theater, né? 93, 94, essa história de você ter a TV, que você vai ver só a imagem, e você não vai utilizar, vendo aqui se não tem pergunta no Facebook, para não deixar a galera na mão, é a partir daí que você começa a tirar o som da TV e pensar em ter um som para que você possa reproduzir à parte, ou seja, separado da TV e, obviamente, com mais qualidade, trabalhando subwoofer e tudo mais. A partir daí, eu acho que é 95, que o home theater veio assim um pouco mais forte. Então, vamos lá. Multimeios, a gente já entra num momento mais atual nosso, onde a TV, ela deixa de ser simplesmente uma TV. É uma TV que é uma Smart TV, né? Baseado em como acontece o smartphone, a TV, ela vira Smart TV, ou seja, com a TV você consegue assistir o YouTube, Netflix, Amazon e demais aplicativos aí, Globoplay e tal, você consegue ver. Então, vê que a experiência é diferente. Então, o interessante dessa foto que eu achei também é a questão da união da família, que começa a ficar um pouco contestável aí nessa foto, né? Porque a menina está no notebook, o pai está na televisão, tem não sei se é um garoto ou uma garota, acho que é um garoto, ali com o iPad, a mãe ainda assistindo com o pai, ou seja, então normalmente é o que acontece, todo mundo com a segunda tela. Em parte eu acho legal, né? Eu faço muito isso também. Eu estou assistindo um filme, passa uma determinada atriz e falo, nossa, faz tempo que eu não vejo essa atriz. Ela está viva, ela está morta, como é que é o nome dela mesmo? Então, normalmente eu pego o meu iPhone e dou uma olhada ali no elenco do filme, da série, para ir lembrando, né? Para poder aprender também, pensando em filmografia, né? História do cinema e tudo mais. Então, basicamente, multimeios hoje, a gente tem essa situação, né? A TV deixou de ser TV apenas, né? Como o celular deixou de ser só um telefone. O celular veio na década de 1990, 94, e eu lembro dessa época que, assim, custava uma fortuna ter um celular. Tinha um pessoal que, para conseguir um celular, tinha que ter uma carta da Telesp, né? Que seria hoje a Telefônica. E a conta era um absurdo, quem tinha, era analógico, a bateria não durava muito. Então, assim, era coisa de rico, né? Eu só tive telefone celular, eu acho que em 96 para 97, que aí começou a facilitar, né? Então, basicamente é isso. Pessoal, perguntas, aí me falem. Tranquilo, agora. Beleza. Então, olha, portabilidade. Né? O que nós temos hoje? Passado aqui os multimeios, o que trouxe para nós? Trouxe a portabilidade, né? Ou seja, você tem um smartphone hoje na mão, você faz qualquer coisa. Você participa de reunião, você abre planilha de Excel, você usa o Word, você manda mensagem, recebe a mensagem, enfim, assiste aula, curso. Eu cheguei a fazer essa experiência, né? Eu tenho feito alguns cursos em universidades fora. E, claro, não tem nem como viajar, e também se eu tivesse como viajar, eu estaria feliz, né? Com muita grana no bolso, que não é o caso, tá difícil. Então, eu consegui bolsa, tenho fuçado em alguns cursos bastante interessantes, até para trazer uma bagagem melhor para a gente também trabalhar aqui, né? Nas oficinas. Então, a portabilidade, ela é, assim,
sensacional, caminho sem volta. O que eu sempre contesto é a questão do o quanto você está usando essa portabilidade, né? Tem gente que acorda de manhã e fica com o celular na mão até as 11 da noite, 2 da manhã. Aí é complicado. Então, pensando em produção, né? Nessa loucura toda de Instagram, de Facebook, uma pequena loja, né? Uma grande loja, se você, de repente, vai fazer um trabalho de som para um grande magazine, ou mesmo uma loja perto da sua casa, de repente uma loja virtual, né? Tem esse esquema do Enjoei, né? A minha filha estava me falando, pô, eu acho que eu vou abrir uma conta no Enjoei, eu tenho roupa aí que eu não uso mais, e de repente eu vendo e ganho uma graninha para, de repente, investir num celular melhor, investir em alguma coisa e tal. E claro que as meninas, né? Você sabe, né, Adriana? As meninas sempre tem alguma coisa para comprar, né? É um brinco, é um colar, é uma roupa, sempre tem. Né? A Gessina também, que está aí pelo Facebook, as meninas sempre têm alguma coisa para comprar. Então, como produzir um áudio bacana para esse tipo de mercado, que é bastante variado? Primeira coisa, eu ouvi muito cliente, ouvi muita necessidade, e também entrar sim num esquema de julgamento, ou seja, o que o cliente está falando procede, tem a ver, tem algo que eu possa acrescentar, porque o produtor sou eu. Então, como que eu posso orientar e falar, olha, essa sua ideia é boa, mas não para o Facebook. Ou então, olha, essa sua ideia é boa, mas para o Instagram, é legal trabalhar no máximo 1 minuto, porque o Instagram é rápido. Mas tem o IGVT, a gente pode fazer um vídeo de 2 horas. Pô, não é legal. Né? Inclusive, eu teve um pouco antes da pandemia, eu fiz fui chamado por um estúdio para ministrar um curso. Eles queriam montar um curso bacana, aberto, pago, né, obviamente, de produção de podcast. Né? Eles tinham contato com algumas empresas, o pessoal queria montar podcast, mas queria fazer um curso bacana de podcast. Eu falei, pô, tô com o curso pronto, inclusive já ministrei algumas turmas e tal. Legal. Só que aí ele falou assim, inclusive eu estou fazendo um podcast sobre a história do rádio, estou chamando aqui locutores famosos e tal, inclusive um deles que eu conheço, tenho muito respeito, que é o Antônio Viviani, ele que fazia o CQC, não sei se vocês vão lembrar do CQC, ele que fazia aquela abertura do CQC, com aquela voz assim, bem encorpada, né, bem projetada, e aí falei, poxa, legal, vou assistir o podcast. Bom, o podcast, ele tinha 2h20, ele tinha 2h30, porque o pessoal começava a bater papo, obviamente, sobre as memórias, as lembranças, só que eles ficavam 2h30 nesse bate-papo, aí chegou uma hora que enche o saco, né? A mesma coisa quando eu falo sobre chamar alguém para fazer uma palestra numa aula presencial minha, né? Eu vou chamar uma pessoa que, de repente, vai falar algo que ainda que seja da experiência dela, mas que traga um conteúdo, que só falar, né, eu fiz filme tal, eu dirigi filme tal, e foi difícil, e foi legal, e tal atriz não sei o quê, ou tal ator não sei o quê, assim, conteúdo, assim, primeiro a gente tem que respeitar a inteligência do participante, né, primeira coisa, porque hoje, qualquer coisa que eu fale aqui para vocês podem na hora pegar o Google e falar assim, pô, o Reinaldo tá falando bobagem, ó, o Reinaldo tá falando coisa legal. Aliás, isso já aconteceu numa palestra minha. Né? O cara falou, realmente, você está falando a verdade. Eu estou olhando aqui no Google e é isso mesmo. Quer dizer, por um lado, é até engraçado, né? Até jocoso a gente pensar nisso, mas acontece. E eu acho que é legal, porque se de repente eu falar alguma coisa errada, olha, professor, não é mais assim, ó. Ó, Reinaldo, não é mais assim, agora mudou. E as coisas mudam assim muito rápido, né? Eu procuro me manter sempre atualizado para poder trabalhar melhor, poder ministrar aulas melhores. Bom, o que nós temos hoje, de um modo geral, é essa questão da experiência sonora. O que é a experiência sonora? É você sair fora da casinha, é você sair fora do quadrado, é você sair fora da caixinha, é você sair fora daquilo que você gosta. Por exemplo, eu gosto de rock and roll, eu gosto um pouco de heavy metal. Então, se eu vou produzir alguma coisa com áudio, o que eu vou pensar? Pô, eu vou pensar no rock, né? Pô, porque é o tipo de música que eu gosto, mas eu também gosto de MPB, mais clássico. Eu não gosto de funk, por exemplo, desses novos, né? Não sou dessa geração,
assim, esses novos eu não curto, mas eu curto muito Rhythm and Blues, né? Então, assim, os antigos da década de 80, década de 90, gosto pra caramba, tal. E gosto muito de música instrumental, ouço também música clássica, ou seja, eu procuro trabalhar bastante de uma forma, assim, ampla, porque na hora, porque vamos supor, se a Adriana fala assim para mim, olha, Reinaldo, poxa, eu vou fazer tal trabalho e eu queria uma chamada bacana para essa palestra que eu vou fazer sobre assunto ABC, né? Eu falo, pô, legal, Adriana, como é que a gente vai desenvolver isso? Né? Me conta mais sobre esse projeto. Olha, é assim, 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 pô, legal. Qual é o público? Né? Então, ela fala assim, olha, é uma galera a partir de 30 anos. Opa, isso já é, para mim, uma palavra-chave. Por que é uma palavra-chave? Porque a partir de 30 anos, eu não vou usar uma trilha sonora que vai denotar a galerinha agora de 12 anos, 15 anos. É uma trilha sonora que não vai rolar. Tem que ser algo para chamar a atenção desse público de 13, 14 anos, né? Então, é por aí. Então, assim, vamos supor, se o Tiago me chama para fazer algum trabalho da igreja onde ele é músico, então eu já tenho que pensar, pô, música sacra, tem que ser uma música que entra nessa vibração, nessa ambiência do local. Então, assim, qual é o tipo de negócio, qual que é o tipo de público, onde que você está querendo chegar. Então, pensando na trilha sonora, ou composta, ou aproveitando aquilo que já existe, pensando naquilo que já existe, é legal porque você já começa a não apenas entrar no mundo do cliente, mas superar as expectativas deles com relação ao teu trabalho. Ó, o Thiago está escrevendo aqui, né? Professor, eu também não sou dessa época. Existem... normalmente eu não faço julgamento de música, né? Até porque eu estava comentando, eu tenho um cunhado que mora em São José do Rio Preto, e lá eles ouvem muito sertanejo. Eu falo, ó, sertanejo não é minha praia, né? Não é minha praia, mas eu respeito, né? Toca sertanejo à vontade, aí vocês, para mim é na boa, né? Mas assim, não foi a minha vivência. A gente tem uma questão que é muito estudada na sociologia, que é o determinismo, né? E o determinismo faz com que ele faz com que assim você vai crescer e vai se desenvolver no ambiente em que você vive. Então, se os seus pais ouvem um determinado tipo de música, a primeira referência musical que você tem é essa. E aí vai passando um tempo, você fala assim, ah, legal, pô, também existe o pagode, também existe o samba, existe o MPB mais clássico, existem os grandes da MPB, existe o pop internacional, existe o house, eletropop, aí vai, né? Então aí você fala assim, ó, até aqui eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de house, gosto também de eletropop. Trance, para mim, já é muito acelerado, é muito, né, não rola, né? Não gosto tanto, mas assim, quem trabalha na produção audiovisual não pode ter preconceito. A gente tem que pensar nisso, né? Assim, se o Péricles me liga e fala assim, Reinaldo, quero que você dirija o meu próximo videoclipe, né? Só porque o cara é do pagode eu não vou fazer? Claro que não, é trabalho, né? Se o Thiago me chama para produzir alguma coisa na igreja dele, eu não sou evangélico, vou dizer que não só porque eu não sou evangélico? Não, é um trabalho, vamos fazer o trabalho, né? Eu acho que é isso, a gente tem que estar aberto ao trabalho e na hora vestir a camisa, na hora, né, incorporar mesmo o espírito para fazer aquele trabalho, né? É isso. Bom, eu havia falado do produtor audiovisual na primeira aula, não sei se vocês vão lembrar, eu resolvi colocar aqui de novo também, pensando nessa questão, para quem produzir, como é que a gente produz, né? O produtor de áudio, perdão, falei do audiovisual, produtor de áudio. O produtor de áudio é o cara que vai pegar o roteiro, ele vai no local, avaliar como que ele vai fazer a gravação, como que a cena vai acontecer com o roteiro na mão, aí depois ele vai entrar em gravação, junto com o pessoal da técnica, né, que vai fazer a captação, depois edição, depois da edição, depois do pronto, transmissão, aí vai para, a gente fala, vai para o playout, né, que é a sala de televisão, a sala na emissora de televisão que tem os masters, né, ou seja, é ali que ele vai gerenciar o que vai para o ar, o que não vai para o ar, é comercial, alguém vai entrar ao vivo, ou seja, como se fosse uma grande mesa de áudio, só que de vídeo. Basicamente é isso. Ver se tem perguntas aqui no Face.
Para a gente não perder, não. Ó, o Fernando é de Miracatu. Ó, o Fernando, ó, Itacoaxetuba. Olha que legal isso. Olha que legal. Itacoaxetuba, né, Gessina, é um pouco mais perto, né, do Itaim, né? É um pouco depois, é um pouco antes de Mogi, né, se eu não me engano. Agora, Miracatu, não lembro o nome que é Miracatu, não. Depois, Fernando, você fala aí que eu quero saber, não lembro exatamente. Então, assim, montagem sonora. Como que a gente trabalha a montagem sonora? Por padrão, como você tem sempre a banda de vídeo, depois vocês verão, como nós temos primeiro uma banda de vídeo na timeline do software de edição, normalmente isso acontece em todos os softwares. Não lembro quem comentou agora que edita também no iMovie, também é legal, ou seja, não tem ferramenta ruim, né? O importante é você ter alguma ferramenta que você tenha afinidade, você tenha facilidade, porque tem uma coisa, por que nesse início, demonstrando como nós faremos as edições utilizando o Sony Vegas, eu vou bem tranquilo, bastante pausado, porque eu estava conversando com o Thiago minutos antes de vocês entrarem, o Thiago foi o primeiro que entrou, nós começamos a bater um papo rápido aqui. O importante é a prática, você só vai aprender o software fazendo experiências, sentando, olhando para a tela, e corta daqui, deleta um pedaço, emenda a parte A na parte B, ver o que acontece, muda a trilha sonora, joga um reverber no áudio, para saber se fica bacana, diminui a intensidade do volume, aumenta o volume, enfim, joga algum outro tipo de efeito para ver o que acontece. Assim, é um momento de você experimentar, porque quando você começa a trabalhar profissionalmente com edição de áudio ou de vídeo, ou ambos, né? Quem edita vídeo normalmente edita áudio também, você não vai pensar, aqui eu preciso apertar o S, porque o S divide. Aqui eu preciso... Não, você já vai automaticamente, né? Você já vai fazendo, você já vai montando. É como pedalar, dirigir, né? Quem pedala não fica pensando, eu vou começar com o pé direito aqui, porque eu preciso manter equilíbrio. Não, você não pensa isso. É que nem quem dirige carro ou moto, né? Você engata a primeira, engata a segunda, acelera, freia, tal, vê que tem o farol, ou seja, é bastante intuitivo, porque já faz parte, né? Você não pensa sobre isso, você simplesmente faz. Então, qual que é a sequência que normalmente a gente faz? Diálogo, os efeitos sonoros, se houver, a trilha sonora e, de repente, narração, se houver. Mas, no caso do documentário, ou docudrama também, e aí você vai ajustando. Na verdade, se você quiser trabalhar diferente, eu não gosto desse jeito. Eu quero trabalhar com o diálogo embaixo e trilha sonora em cima e o efeito... Ok. A gente sempre tem que pensar que quando você olha para uma tela de um software de edição, é como se fosse uma mesa aqui, como essa mesa que eu tenho aqui, que é uma mesa em L, né? Acho que dá para perceber que a mesa continua aqui. Eu tenho aqui uma mesa de som, eu tenho aqui minhas caixas, o microfone, canetas. Então, assim, as ferramentas que eu preciso para poder fazer. Eu tenho tudo aqui à mão. Então, isso facilita bastante. Então, é a mesma coisa com os softwares de um modo geral. E aqui, mostrando mais ou menos o que eu estou comentando com vocês, né? Nós temos aqui uma banda de vídeo, eu fiz esse print aqui, de um filme qualquer, nem lembro que filme que é esse, que eu fiz faz tempo já. Que eu fiz não, que eu peguei o vídeo de um filme para poder pegar um trecho para mostrar para vocês. Aqui nós temos, então, a faixa de vídeo, a faixa do diálogo, e aqui nós temos 3 tipos de efeitos. Não lembro agora quais são os efeitos, e a trilha sonora. Então fica mais fácil pegar esse pedacinho aqui, jogar para a esquerda, jogar para a direita, ou deletar, ou aumentar o volume, ou seja, você consegue trabalhar o pedaço que você precisa, o trecho que você precisa. Lembrando, obviamente, que nós vamos fazer bastante isso. A intensidade de volume da trilha sonora não pode ser muito alta, nem o diálogo pode ser muito alto, e muito menos muito baixo, porque senão você não entende. E os efeitos sonoros, eles não podem ser artificiais, ele tem um momento certo de entrar, um momento certo de acabar. Né? Ou seja, é sempre o que eu falo para vocês, e vou repetir bastante. Qual é o som que a imagem está pedindo para a gente? Né? Qual que é o som que a imagem está pedindo? A gente tem que saber isso.
E a partir daí você fala assim, opa, é nessa intensidade, é nesse volume, é nesse reverber, que a reverberação, ela dá ela dá uma profundidade, né, ajuda a dar uma profundidade na imagem, e mesmo quando você apenas ouve também, faz uma grande diferença. Então, realizamos o final, então, dessa apresentação. Vou fazer agora, vou carregar aqui o